Oi, gente, tudo bem? Hoje eu resolvi dar uma pequena fugida do que a gente fala sempre. Talvez no fim das contas não seja bem uma fugida, porque nós ainda vamos falar de antiguidade, mas eu achei que devia falar um pouquinho talvez o grande tema que foi a nossa semana, que é o Vidas Negras Importam, com o caso do George Floyd e do menino Miguel, né, no Recife. Realmente está na hora da gente repensar, rediscutir muitas coisas. A gente já tem esse dever há muito tempo, não é como se essas coisas só acontecessem agora, mas é algo que deve ser contínuo. A gente deve repensar sempre o que a gente faz em relação ao racismo e as consequências dele. Então, hoje eu trago um tema não tão atual, mas que eu acho que é bem pertinente para essa discussão nossa aqui, que é o caso dos heróis negros em Troia, a série da Netflix. Vocês devem ter ficado sabendo, porque foi um rebuliço, que vários personagens centrais, né, da história eram negros, eram representados por atores negros. Eu consigo me lembrar de 4. O Aquiles, que ficou mais famoso, talvez porque ele apareça mais. Pátroclo, Nestor, o ancião do exército, e Zeus. Todos esses 4 eram representados por atores negros. E houve muita crítica na época, muito barulho, e gente dizendo que aquilo era um absurdo. Onde já se viu, Aquiles não é negro, Zeus não é negro. Mas felizmente muita gente também que viu o valor daquela representação. E é sobre representação que eu quero falar aqui com vocês. Eu confesso que fui uma das pessoas que estranharam muito quando saíram os pôsteres e você via lá o Aquiles negro. Mas eu vim a entender depois que a cor da pele do Aquiles, de Zeus, Pátroclo, Nestor não influenciava em nada na história. E tinha por si só um significado muito importante, que é o de trazer pessoas negras para papéis centrais. Ali no caso, uma história de mais de 1000 anos, né, com o peso que ela tem para a nossa cultura, o que é mais significativo ainda. Porque quantas vezes a gente vê atores e atrizes negros em papéis centrais, como protagonistas, e não coadjuvantes ao lado de brancos? Claro que, felizmente, tudo isso tem mudado. Nós tivemos Pantera Negra, né, o filme, foi um sucesso de crítica, de bilheteria. Então, apesar de as coisas estarem mudando, ainda precisam mudar mais. E prova disso é a resposta forte que o Troia da Netflix teve por colocar atores negros. Olha, uma coisa é você querer que a adaptação da Ilíada, da Odisseia, né, seja qual for a obra, seja o mais literal possível. Ou seja, que Aquiles seja loiro, que Helena seja loira, né, que são as representações mais tradicionais. Outra coisa é você achar que, por usar atores negros em papéis tradicionalmente brancos, a adaptação já é ruim. Esse é o problema. Claro, você pode não gostar da atuação ou do que o roteiro fez com o personagem. Eu não gostei muito, né, de como eles trabalharam Aquiles e o Heitor, achei um pouco estranho. Não gostei da série como um todo, acho que eles não contaram muito bem a história. Mas isso não tem nada a ver com o fato de eles terem escolhido David Gyasi, que é o ator que faz o Aquiles, para fazer o Aquiles. Porque o essencial dos personagens está ali. Está ali naquela adaptação, está ali naquela história. Independente de o ator ser branco ou não.
mas espera aí, a história dos gregos, e os gregos não são negros, porque na Ilíada diz que Aquiles é loiro e tal. Gente, a história não é sobre Aquiles ser loiro, não é sobre Helena ser loira, é dos papéis que eles desempenham na Ilíada, na Guerra de Troia. E a herança que representa a Ilíada, a Odisseia, a própria cultura grega, não é só dos gregos, não é só dos brancos, como eu, como você que pode estar me assistindo. Não é de um único grupo, é de todo mundo. É de todo mundo que se encanta, que vê o valor dessa história, que entende o que ela representa. E é por isso mesmo que todo mundo deve poder representar essa história. É por isso que não deve haver problema em Aquiles ser negro, em Zeus ser negro, que talvez seja mais simbólico ainda, já que ele é o maioral dos deuses, né? Não deve haver problema nisso, porque a coragem de Aquiles, a ira de Aquiles, a sabedoria de Nestor, a doçura do Patroclo, a determinação dele e a grandeza de Zeus permanecem intactas com os atores negros. Você realmente não precisa seguir as descrições físicas ao pé da letra para representar um herói ou para representar um deus. As histórias de heróis são de todo mundo, as histórias de deuses também. Então deve ser para todo mundo ser um herói. É por isso que a gente deve ficar de olho, deve ter cuidado com os julgamentos que a gente faz quando sai uma interpretação muito diferente daquilo que a gente imaginava, nessa questão do ator negro, da cor da pele. Curiosamente, o Odisseu, na Ilíada, na Odisseia, a palavra que descreve a cor dele seria algo como de pele escura. E aí a gente pensa, será que já houve alguma representação cinematográfica, série de TV, qualquer coisa assim, que representou o Odisseu como homem negro? Não, eu não tenho certeza se é negro a palavra, mas é de pele escura, né? Ele não seria clarinho. Então tem sempre algo para a gente pensar sobre as nossas representações, sobre a forma como a gente vê certas figuras, especialmente quando elas são grandiosas, centrais, né? Como Aquiles, como Zeus. E se lembrar sempre de que não é todo mundo branco. Mesmo que sejam os gregos, sim. Não é todo mundo branco, né? Ninguém é nórdico na mitologia grega. Então, existem brancos, existem negros, e os negros devem poder representar brancos também. Se Helena fosse negra, não deveria haver problema também, se eles tivessem escolhido representá-la assim na série. Então, eu digo, por mais que eu não tenha gostado, tenha grandes reservas contra a série, é tudo sobre a forma como eles conduziram a história e alguns personagens. Mas a gente tem que dar o devido crédito a eles terem colocado atores negros, e não em papéis secundários, em papéis centrais. Faça esse exercício sempre que você puder, sempre que você se lembrar de quantos atores e atrizes negros você vê em Hollywood ou, né, melhor ainda, aqui no Brasil, que papéis eles aparecem fazendo, de quantos atores você consegue se lembrar, né, que sejam conhecidos, famosos e sejam negros. Porque, claro, isso é só uma parte da conversa sobre racismo e eu tô falando, assim, muito pouco, né? Nem tenho autoridade para falar tanto, mas é uma parte importante, da gente pensar representatividade, como os negros estão representados na grande mídia. Por que será que ainda tem poucos? Será que eles ainda ouvem, quando vão fazer um teste para elenco, que não são bonitos o suficiente, talentosos o suficiente, bons o suficiente? Provavelmente ainda ouvem, por serem negros.
E também o melhor a fazer é sempre ouvir das próprias pessoas negras, as experiências delas. Tomar todo o cuidado para não diminuir, para não desconfiar. Quando uma pessoa negra diz que passou por uma experiência de racismo, porque nós aqui no nosso lugar como brancos não conhecemos tudo. E mais do que isso, a gente não vive essa experiência de dor, de trauma, que é a experiência do racismo. Então nós temos que aprender com eles, ouvir deles. E como eu disse, é um contínuo, é algo que está sempre em construção. Você saber de que formas essas pessoas são atingidas e o que a gente pode fazer para acabar com isso, né? Chegar um dia em que a gente possa dizer que acabou com isso. Então, antes de mais nada, eu diria escute. Escute quem é atingido, quem melhor pode falar sobre isso e repense. É por aí que a gente começa. E a gente se vê na próxima. Beijo, tchau!